Hoje eu trouxe alguns relatos sobrenaturais compartilhados por pessoas que viveram experiências difíceis de explicar. Se você gosta de histórias estranhas e misteriosas, já fica por aqui até o final. Eu estava sozinha em casa. Meu marido e meus sogros haviam saído para fazer uma programação da igreja. Eu acabei ficando em casa para revisar os conteúdos para as provas e também para ver um filme. Eu estava com muita vontade de comer batata frita, mas o saquinho que eu havia comprado tinha acabado. Então fiz com batata normal mesmo. Enquanto eu cortava a batata, eu escutei o barulho do portão e achei que meu marido havia chegado. Então voltei ao que estava fazendo. Foi então que eu senti uma presença atrás de mim. Eu até cheguei a pensar que fosse meu marido, porque às vezes ele tem o costume de me abraçar por trás. Mas não era ele, até porque ninguém havia passado pela porta. Eu até cheguei a me arrepiar, porque eu realmente pensei ter visto um vulto atrás de mim. Não é a primeira vez que isso acontece. Já tive outras experiências sobrenaturais. Sou bastante supersticiosa em relação a isso. Mas era esse o meu pequeno relato. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 5 anos. Eu morava em um apartamento no último andar. Eu estava brincando em cima da cama com um brinquedo. E eu, sem querer, derrubei ele no vão entre a parede e a cama, e não dava para pegar dali de cima. Então, eu saí da cama e pensei em pegar com a mão mesmo, mas fiquei com medo de colocar a mão debaixo da cama. Nisso pensei, vou tentar pegar com o pé. Quando eu coloco o pé e estou tentando pegar o brinquedo, alguma coisa pegou meu tornozelo e começou a puxar muito forte. Lembro de levar um tranco e me segurar na lateral da cama para não me arrastar para debaixo dela. Berrei desesperado para minha mãe que estava na cozinha, mas ela não me deu bola. Foi desesperador, até que uns segundos depois, que pareciam uma eternidade, seja lá o que for que puxou o meu pé, me soltou, e saí correndo para minha mãe e falei que puxaram o meu pé debaixo da cama. Ela ficou brava, falando que eu estava inventando, que foi o meu primo que estava me zoando, de mesma idade. Mas ele tinha saído com a minha tia. Aí ela foi lá no quarto, pegou o brinquedo e falou para eu parar de inventar história. Mas eu juro que aconteceu. Foi aterrorizante. Quando eu era mais nova, eu morava num apartamento onde todos os cômodos eram conectados por um corredor. Quando você entra no apartamento, você dá de cara com a sala, e quando olha para a esquerda, tem o corredor com a primeira entrada, que vai para a cozinha, seguida da área de serviço, a segunda entrada, que é da porta do banheiro, e a terceira e quarta porta, que ficam uma na ponta e outra no final do corredor, que é o meu quarto e o quarto da minha mãe. Ou seja, você olhando para o corredor, consequentemente acaba olhando para o quarto da minha mãe. Em algum momento, eu decidi que seria melhor eu começar a dormir na sala, ao invés do meu quarto. Porque eu percebi que, mesmo ficando com a janela fechada o dia todo, meu quarto sempre ficava frio. Não era só um friozinho, era um frio como se fosse de inverno, e minha cachorra sempre ia dormir comigo, então ela acordava com o nariz escorrendo e espirrando. Num dia desses, que eu já dormia na sala, eu tive um sonho. Eu estava na sala, sentada no sofá com 3 assentos junto do meu pai que estava assistindo TV. Meus pais já eram separados. E minha cachorra estava no outro sofá, que tinha 2 assentos. Eu me levantei e fui para a porta do apartamento para sair. E de frente para a porta, eu olhei para a direita e encarei o corredor. Tinha uma mulher andando de cabeça abaixada. Ela saía do meu quarto para o quarto da minha mãe, circulando um por um antes de sair. Em um momento, ela saiu do meu quarto e parou, de cabeça baixa. Ela me viu e deu um berro muito alto e começou a correr na minha direção de uma forma horrível, que nem um animal corria daquele jeito. Eu saí com pressa do apartamento e nem fechei a porta. Corri para o outro lado do condomínio, até encontrar um monte de sacos de lixo amontoados num container. Eu escalei e pulei o muro do condomínio, dando de frente ao quintal de uma casa de madeira escura. E então, eu acordei. Depois disso, meses se passaram, uns 2,
3 meses. Eu ainda morava no mesmo apartamento. Eu decidi que iria gravar uma noite minha dormindo, para ver se eu registrava algo acontecendo. Dito e feito, eu coloquei meu celular para gravar no sofá de 3 assentos, enquanto eu dormia no colchão. Não registrei nada de espírito ou coisa do tipo, mas eu consegui registrar, eu levantando a cabeça e parte do meu corpo e constantemente olhando para o corredor. Isso me deu um cagaço, porque eu estava dormindo na hora, então eu não lembrava de nada disso. Mas então ficou por isso mesmo, porque na semana seguinte eu me mudei do apartamento com a minha mãe. Spoiler, não foi por causa do espírito. O ano era 2022. Eu morava numa cidade no agreste de Pernambuco e fazia o 9º ano do fundamental. Na época, minha mãe e meu pai tinham se separado e estávamos morando com meus avós por parte de mãe, já que não tínhamos outro lugar para ir além de lá. Uma tarde, minha mãe e meus avós saíram do sítio, onde eu e eles moravam, literalmente numa comunidade bem pequena, e foram para a cidade para visitar um membro da família. E nisso fiquei em casa, tranquilo, jogando meu Xbox 360 na sala. Um tempinho tinha passado. Era umas 4h30, 5 horas mais ou menos. Eu ainda jogava quando do nada eu ouvi meu nome sendo chamado pela voz da minha mãe em algum canto da casa. Inocentemente eu pausei o meu jogo, saí da cadeira e fui procurar a fonte da voz. Na cozinha, nada. Nos quartos, nada. Na varanda, nada. No quintal, nada. Do lado de fora da casa, nada também. Eu estava completamente sozinho em casa. Minha mãe e avós tinham saído fazia horas. Naquele momento, eu tinha pensado que era só coisa da minha cabeça e fui voltar a jogar. Mas eu deixo uma questão aqui. Será que era realmente coisa da minha cabeça? Ou tinha algo a mais ali comigo e eu não tinha visto? No passado eu pude até ter ignorado. Mas quando eu lembro dessa história atualmente, eu me questiono se realmente era coisa da minha cabeça ou se realmente tinha alguma coisa ali comigo. Eu estava no porão do hospital pegando uma maca nova, porque a nossa tinha sido destruída por um paciente violento. Era 3 da manhã. A UTI pediátrica estava no 3º andar e trancada para a noite, sem visitas no hospital. O depósito do porão estava lotado de coisas. Então, quando senti minha camisa ser puxada, achei que tinha enroscado em alguma coisa. Aí aconteceu de novo, só que dessa vez eu ouvi a voz de uma menininha, muito nítida, dizendo: "Eu tô perdida." Meu coração disparou, senti todos os pelos do corpo se arrepiarem e chamei meu parceiro para ajudar com a maca. Já conversei com enfermeiras, técnicos de enfermagem e até alguns médicos que tiveram experiências estranhas. E depois de ouvir tantos relatos, eu comecei a perceber que em hospital, nem todo chamado vem dos vivos. Trabalhei numa empresa que ocupava 2 andares inteiros de um prédio de escritórios em São Paulo, o 7º andar e o 15º. Eu trabalhava no 15º, a recepção da empresa ficava no 7º. Um dia, fui levar uns envelopes para a recepcionista despachar pelo malote postal. Chamei o elevador subiu e chegou, e ao abrir as portas, tinha uma senhora de calça e camisa azul no elevador. Falei: "Bom dia", mas ela não respondeu. Ficava olhando para o chão o tempo todo. Apertei o botão do 7º andar e reparei que só o botão do 7º estava aceso. A mulher não tinha selecionado andar algum. Desci no 7º andar, mas a recepcionista não estava. Deixei os envelopes na mesa dela e voltei para o elevador. O elevador estava lá parado, mas a mulher de azul tinha sumido. Não tinha para onde ela ir. As escadas do prédio ficam do outro lado do andar. Ela teria que sair do elevador, entrar no escritório, cruzar o andar inteiro até chegar nas escadas. Ou seja, ela teria passado por mim. E não o fez. Peguei o elevador de volta para o 15º andar e contei essa história para uma colega que tem 30 anos de casa. E ela disse que eu não fui o primeiro a encontrar essa mulher no elevador, mas não sabia quem ela é e qual a história dela.
Quando morava sozinho em um apartamento, acordei de madrugada com o interfone tocando. Eu tenho sono pesado, mas o barulho era muito alto. Levantei da cama, olhei no celular e eram 3 e pouca da madrugada. Atendi o interfone e só ouvi um chiado esquisito, como se alguém estivesse respirando forte. Desliguei o interfone e tentei ligar para a portaria em seguida, mas só aí lembrei que o aparelho não estava funcionando havia mais de uma semana. Se alguma dessas histórias te deixou desconfortável, comenta aqui qual foi a mais perturbadora. E se você quiser, eu posso trazer uma parte 2 com relatos ainda mais assustadores.